As possíveis movimentações nessa janela de meio de ano pode estar abrindo espaço para retorno. Retorno de Michael. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos... É rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, vou tentar fazer um resumo bem breve de várias situações que estão acontecendo simultaneamente dentro do Flamengo. A primeira delas é Gabriel Barbosa. Como é de conhecimento de todos, ele ainda está sob efeito suspensivo. Beleza? Pois é. Vene Casagrande, inclusive, trouxe que ontem à noite o CAS divulgou a data do julgamento do atleta. Dia 7 de junho vai ser a data do julgamento. As hipóteses, amigos, são variadas e a realidade é que esse julgamento do jogador, inclusive, atrapalha uma série de movimentações, inclusive do próprio Flamengo. Renovação, suspensão, interesse de outros clubes. Venhamos e convenhamos. A situação desse jogador em específico é complexa, né? E a gente só vai ter uma definição de como será o futuro do Gabigol, então mais ou menos uma noção, né, de como será o futuro desse jogador a partir desse julgamento. Isso sem contar o futebol que nos últimos jogos inexiste, né? Isso é um fato. Não é? Outras que também agitam o Flamengo. Fabrício Bruno é um jogador que já tem acertado o seu contrato com o West Ham e, necessariamente, vai deixar o Mengão. Outra situação, Bruno Henrique. A Turquia tem interesse no atleta. Existe a possibilidade, sim, de negociá-lo, por que não? Até porque o valor oferecido de salário para o atleta é interessante. Outro, Eric Pulgar. Desperta interesse do Monterrey, desperta interesse do Porto. Amigos, o salário que Pulgar recebe hoje no Flamengo, a Ju inclusive comentou sobre o tema ontem, do setor é o mais baixo. O jogador quer valorização. E se o Flamengo não chegar em um reajuste salarial compatível ao que estão oferecendo para ele lá fora, acaba sendo muito difícil segurar. E também temos Lohan, que inclusive tem olheiros, aliás, desde o início do ano, e não só do Real Madrid, mas de outros clubes que acompanham muito de perto o desenvolvimento desse atleta, o que facilita e possibilita uma eventual investida nessa janela. Afinal de contas, é onde o mercado europeu realmente vem forte para fazer as contratações. Aí vem o lado oposto da moeda. Já imaginaram se tudo isso acontece? Como a gente fica? O Flamengo necessariamente precisa ir ao mercado. Nós precisamos lateral direito. Nós precisamos de pelo menos mais um meio-campista criativo. Haja visto que, quando ficamos sem a Arrascaeta, mesmo não estando na sua melhor fase, a falta que fez. Não podemos ficar sem De La Cruz. Eric Pulgar se ausenta, é um Deus nos acuda com o Alan em campo. Tem que trabalhar, Flamengo. E essas são as situações momentâneas envolvendo o mercado, mas relacionado ao nosso time, ao Flamengo. Não estou nem falando do que pode vir ou não, galera. Beleza? Bom, galera,
seguindo com as notícias, no passado vários jogadores da base se firmavam no time principal e ultrapassavam a marca de 100 jogos pelo Mengão. Mas nessa versão de agora, que o clube passou a fazer grandes contratações no mercado, tem sido cada vez mais raro um jovem se destacar nesse quesito. Na vitória do Flamengo contra o Amazonas, quando Vitor Hugo entrou em campo nos minutos finais da partida, o garoto se tornou o quinto cria do Ninho a alcançar 100 jogos pelo Flamengo desde 2013, ano em que o clube começou a se reestruturar financeiramente. Antes dele, só o goleiro Paulo Vitor, o lateral Mateuzinho e os volantes Luiz Antônio e João Gomes conseguiram alcançar esse feito. Para vocês terem uma ideia de como é rara essa marca entre os jovens do Flamengo, até grandes nomes recentes da nossa base, como Lucas Paquetá e Vinícius Júnior, por exemplo, foram vendidos antes de completar os 100 jogos. Bom, agora para o Vitor Hugo só falta o quê? Se firmar dentro do Flamengo, se firmar aí com essa equipe, porque nos últimos jogos ele não tá desempenhando muito bem não, né? Então, galera, é posição errada que Tite coloca ele. De repente, o jogador também não consegue desenvolver o que dele se espera. Sim, a gente espera muito mais, não tenha dúvida. Flamengo, hoje tem condições de comprar a casa pronta, já mobiliada. Então, os jogadores que chegam já são para cumprir função e com obrigações. Mas quem não gosta de construir a sua casa, de ver as joias da base se desenvolvendo e ajudando o nosso time? O Flamengo sempre fez os jogadores em casa. A real é essa. A gente gosta do que está acontecendo, mas um pouquinho mais de tempo para eles seria bastante legal, né? É a frase: craque o Flamengo faz em casa. Exatamente isso. E falando em craque que o Flamengo fez em casa, só para dar um adendo à situação, Lucas Paquetá pode receber uma punição de até 10 anos, meus amigos. A gente está muito atento a essas informações, afinal de contas, o futuro do jogador pode ser extremamente prejudicado, né? Ele tem que mostrar na justiça que ele está certo. E seguindo com as notícias, duas negociações que o Flamengo fez ao longo desses últimos anos, para ser mais preciso, de 2019 para cá, de verdade me chamaram a atenção. Foi a contratação de Pablo Mari e a contratação de Fabrício Bruno. Por que você está falando desses caras? Galera, sabe quanto que o Flamengo rentabilizou com a compra e venda desses atletas? 147 milhões de reais. Caramba! Pablo Mari parece aqueles porquinhos, né? Porque todo ano tem uma negociação que o time que o contratou faz. A última, inclusive, foi com o Monza da Itália, que rendeu dinheiro ao Flamengo. De 2019 para cá, na verdade, já foram 4, 5 depósitos que eles tiveram que fazer de algum tipo de ágio que tinha no contrato do Pablo. Um absurdo. Aliás, bom, né? Bom pro Flamengo, lógico. E agora, Fabrício Bruno, que foi realmente um lucro fantástico de investimento que o Flamengo conseguiu. Realmente. Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, após vencer muito bem o Bauru e fechar a série da semifinal no NBB com 3 vitórias, o orgulho da nação, como é conhecido o time de basquete do Flamengo, ainda não sabe qual será o seu adversário na final. Porém, já sabe onde vai disputar o primeiro jogo dessa grande final. Ontem, o Mengão anunciou que esse primeiro jogo, né, da grande final será no dia 1º de junho, sábado, às 11 horas da manhã. Aonde? Maracanãzinho? No Maracanãzinho, galera. Alguns torcedores estavam se questionando antes mesmo de encerrar a semifinal, aonde será que o Mengão vai mandar os jogos da final? Tá aí, Maracanãzinho, no jogo sábado, dia 1º de junho, galera. Só lembrando, o Flamengo, como foi o primeiro na classificação geral, faz o primeiro jogo em casa, os 2 subsequentes na casa do adversário e os 2 finais, porque são melhores de 5, em casa. Ou seja, estamos com a faca e o queijo na mão para poder ser campeão. Aliás, a 8ª conquista do Flamengo no NBB Brasil. Parabéns aos meninos novamente. E continuando com as notícias,
Galera, a gente começou a semana falando de Matheus Martins. Esse menino joga no Watford, da Inglaterra. O Flamengo teve conversas com o atleta que passa férias no Rio de Janeiro, que gostou da proposta que o Flamengo fez. Mas agora também chega a meio que uma resposta definitiva do jogador com relação a essa investida do Mengão. Não. Por quê? Ele tem interesse em continuar na Premier League, ele tem interesse em continuar na Europa. Assim sendo, essa novela não teve muitos capítulos, não. Rapidinho já se fechou. Esqueçam o nome de Matheus Martins vestindo a camisa do nosso Flamengo. Beleza? Bom, galera, e seguindo com as notícias, quem aí se lembra do "quando eu tô feio, esquece"? O nosso baixinho Michael. Pois é, amigos. O Al Hilal estuda colocar o atacante como um dos negociáveis na próxima janela de transferência. Quando o jogador foi negociado pelo Flamengo lá em 2021, Michael deu prioridade ao Mengão caso um dia retornasse ao futebol brasileiro. Meio que um acordo, um trato com o Marcos Braz, com quem o jogador tem um ótimo relacionamento. Bom, o Michael assinou contrato com o Al Hilal por 4 anos e no ano que vem terá o seu vínculo com os sauditas se encerrando. A pergunta que fica é: quem aí gostaria de ver Michael novamente vestindo o manto sagrado? Atravessou um momento conturbado na chegada ao Flamengo, não conseguia render dentro de campo, era um 12º jogador, em dado momento ganhou titularidade, é um jogador para compor elenco. Importante? Sim, muito importante, mas é para compor elenco. Interessante? Sim, interessante. Gostaria de ver o retorno do Michael. Mas se não vir também... Olha, os números do Michael no Al Hilal são melhores que os números dele tanto no Flamengo quanto no Goiás, hein? Aí eu já começo a mudar de ideia, então. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.